Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, conforme eu prometi, eu perguntei se vocês queriam que eu mostrasse a vocês umas noções básicas, da pintura aquarelada. E hoje eu vim aqui mostrar, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você fizer a pintura, não esquece de tirar uma foto e me postar lá no Instagram e me marcar nos stories, que eu vou gostar muito de ver. E vamos lá, como eu disse para vocês, são noções básicas para vocês começarem, tá? Existem vários cursos que ensinam várias técnicas, tá? Aqui é só o básico mesmo e eu acho que já vai ajudar. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Bom, pessoal, a primeira coisa que você precisa fazer é imprimir a imagem que você quer. Como eu disse no vídeo lá, onde eu falei que ia ensinar, você não precisa saber desenhar para fazer a pintura aquarelada. Então, a primeira coisa que você faz é imprimir a imagem na posição que você quer que ela fique. Então, lembra que se você talvez seja necessário você espelhar essa imagem, trocar a posição dela de direita para esquerda ou vice-versa, para que fique já na posição, que você já desenhe na posição. Esse papel, essa folha transparente que eu estou utilizando, se chama papel vegetal, tá? Então, eu imprimi uma imagem que vai servir de base para mim. A minha intenção não era fazer uma bonequinha exatamente igual à bonequinha que estava na imagem. Ela só serviria aí de base para eu fazer uma bonequinha o mais parecido possível com a minha filha Elis, porque esse desenho eu fiz para colocar no bolo de formatura que eu fiz para Elis, que em breve vai estar aqui no canal também, que ficou muito legal, tá? Então, eu pego a minha impressão, coloco aí na mesa, pego o meu papel vegetal, coloco em cima da impressão e eu começo a contornar. É aquilo que eu falei para vocês. Você não precisa saber desenhar. Você pode também fazer essa cobertura, cobrir em cima da tela do próprio celular ou da tela do computador. Só que como o nosso celular ele é de touch, você coloca a mãozinha lá e a tela se mexe, fica um pouco mais difícil, tá? Então, o ideal é que você imprima a imagem. Lembra, se eu quiser, por exemplo, que o diploma dessa bonequinha fique do lado esquerdo, quando eu for imprimir, ele precisa, antes de eu cobrir, na hora de imprimir, eu preciso que ele esteja do lado direito, para que quando eu passe ele para a pasta americana, ele vá do lado esquerdo. Espero que vocês tenham conseguido entender. A imagem tem que estar sempre ao contrário do que você quer que ela fique, para que fique perfeita. Por exemplo, se fosse uma letra, se tivesse um nome da minha filha aí, eu teria que imprimir o nome espelhado, eu teria que imprimir ele ao contrário, para poder, na hora que eu fazer a cobertura, ele sair da forma correta na pasta americana. Se vocês quiserem, deixa para mim aqui nos comentários que eu faço um vídeo ensinando vocês a espelhar a imagem, tá bom? Só deixar aqui nos comentários. Esse lápis que eu estou utilizando, atenção pessoal, não pula o vídeo que eu vou tentar dar o máximo de informações possíveis para vocês, tá? Esse lápis que eu estou utilizando é um lápis 6B. É um lápis mais macio, em que o grafite dele é um pouco mais forte, digamos assim. Mas você pode utilizar um lápis de escola normal. Eu gosto muito do lápis 6B, o meu já tá pequenininho, porque eu uso bastante. Mas fica tranquila, Mari, não tem um lápis 6B, pode utilizar um lápis normal. Só que o lápis 6B, na hora de transferir o desenho para pasta, ele é melhor, na hora de você cobrir é melhor, então eu prefiro, tá? Aí um outro detalhe, a cor da roupa vai ser diferente, o cabelo vai ser diferente, a cor do cabelo. E uma outra coisa que vai ser diferente também é o comprimento do cabelo. Essa bonequinha, ela tem um cabelo bem comprido e a minha filha não tem um cabelo tão comprido assim. Então, o que que eu fiz? Eu cobri só até uma parte do cabelo e a parte de baixo, que dá a impressão de que o cabelo da boneca é bem comprido, eu deixei de fora, eu não cobri. Se você esquecer de cobrir alguma parte, na hora de transferir para a pasta não vai sair. Então, levanta, dá uma olhadinha, vê se cobriu tudo, porque se não tiver coberto, depois você não vai conseguir cobrir. Bom, Mari, peguei a minha impressão e esqueci de espelhar. O que que eu faço agora? Você vai fazer o que eu estou fazendo aí. Depois que eu cobri um lado, eu posso vir com um lápis na parte de trás e refazer o contorno do desenho na parte de trás da folha, para que passe para a folha da forma correta. Não precisei fazer isso, a minha bonequinha já estava já na posição que eu queria que ficasse. Mas fica essa dica, Mari, se eu esqueci de espelhar a minha imagem, o que que eu faço?
contorna primeiro, depois vem com o lápis, passa o contorno por cima do contorno, só que do lado de trás da folha, que aí vai sair do jeito que você quer. Peguei um pedaço de pasta americana e coloquei CMC. O CMC ele é um espessante e é ele que vai fazer a sua pasta ficar mais durinha, vai ajudar a sua pasta a secar. Se você quiser, você pode fazer também uma mistura de pasta americana com pasta para flores. Eu antigamente fazia assim, uma misturinha antigamente, né? Nem tanto tempo que eu comecei, mas antes eu fazia assim, eu misturava a pasta americana com a pasta para flores. Agora, só a pasta americana com a pasta com CMC já me ajuda. E olha o que eu estou fazendo aí agora, pessoal. Eu estou transferindo a minha imagem para a minha pasta, que eu abri mais fininha. E essa transferência ela é muito simples de fazer. Eu apenas peguei a parte de trás do meu lápis e fui passando sobre as linhas que eu havia feito. Pode ser alguma outra coisa qualquer. Só você ir passando que vai transferir a imagem. Cuidado para não forçar demais e não amassar a sua pasta que ela ainda está fresca. Uma outra dica também, caso você queira, você pode deixar essa pasta secar um pouquinho antes de você começar a transferir. Eu não deixo secar, eu abro e já começo a pintar logo, tá? Vamos começar a pintura. Tá tudo pronto agora, já podemos começar a pintar. A pintura, eu já tentei fazer de algumas formas, pegando algumas dicas na internet, com alguns tipos de corante, mas o corante que eu melhor me adaptei foi o corante lipossolúvel, ele dá o melhor resultado para mim. Então, como que eu faço? Eu pego o meu corante lipossolúvel e diluo ele em álcool de cereais. Vamos lá, gente. Mari, posso diluir o meu corante em água? Lembra, gente, a pasta americana, ela é feita de açúcar, ela tem muito açúcar. Então, se você diluir o seu corante em água, quando você começar a pintar, vai começar a babar a pasta, vai começar a melar. Essa é a importância de a gente diluir no álcool de cereais, porque quando você dilui no álcool de cereais, esse álcool ele vai evaporar e vai ficar apenas o pó na sua pintura, seco ali aderido, né? Mas não vai melar, não vai babar a sua pintura. Então, e o melhor corante, na minha opinião, é o corante lipossolúvel, porque ele não talha. Quando você utiliza o corante em gel e você coloca o álcool de cereais no corante em gel, ele talha. E se você colocar água, sua pasta vai babar. Então, para mim, o melhor corante que deu mais certo foi o corante lipossolúvel em pó, que é aquele corante que ele é próprio para chocolate, que ele é diluído em gordura, só que ele é em pó. Gente, é muito bom de trabalhar com ele. Eu gosto de começar colorindo a pele, não sei porquê, mas eu gosto de começar colorindo a pele do meu bonequinho. Eu tenho aí, como vocês viram, passou rapidamente, um kit com vários corantes, é da marca Luli Candy, e eu comprei pela internet, no site, tá? E ainda assim, não tinha uma cor que fosse exatamente igual ou mais parecida, tem várias cores ali, que fosse um pouco mais parecida com o tom de pele da Elis. A Elis, ela é bem clarinha, bem branquinha, porém ela tem um fundo no tom da pele dela amarelado. Então eu peguei um tom de pele clarinho, diluí e percebi que ainda estava muito clara. Coloquei um pouquinho de amarelo para dar o fundo que eu queria. Então aí o que eu fiz? Eu dei a primeira mãozinha no tom da pele, depois eu vou dar a segunda mãozinha lá onde eu comecei. Então eu comecei pela perna esquerda e eu vou fazer tudo que tem na cor da pele. Depois eu volto lá para onde eu comecei, porque já secou. E como eu falei para vocês, seca bem rápido, tá? Então eu volto lá para onde eu comecei. Agora, e dou a segunda mão, né, para poder ficar no tom que eu quero, tá? No tom da pele que eu quero. Agora, falando sobre pincéis. Eu passo aí rapidamente para vocês um baldinho cheio de pincéis, né? Então, eu comecei comprando alguns pincéis, não tinha a menor ideia de quais pincéis comprar e comprei, então, alguns pincéis e fui testando. Gente, eu cheguei à conclusão seguinte, o pincel depende muito, né, do que você quer fazer e da pessoa que está pintando. Cada pessoa se adapta a um tipo de pincel diferente, tá? Esse pincel, por exemplo, que eu estou usando, é um pincel para sobrancelha. Eu comprei um kit de pincéis para sobrancelha. Então, você vai dar preferência a pincéis macios, aqueles pincéis que geralmente a gente usa para pintar tecido, eles são muito rígidos, aquele do cabo amarelinho,
É muito difícil de pintar com ele. Mas pincéis de maquiagem são ótimos, tá? São muito bons. E pincéis para pintura aquarelada, pintura a óleo, que são os pincéis arredondados, porém com uma ponta fina, eles são bons também. São muito bons. Até agora são os meus favoritos, que são esses aí que eu tô usando, tá? Então, ó, o que eu fiz, gente? Eu pintei a pele. Depois, com o que sobrou da tinta da pele, eu diluí mais um pouco, coloquei um pouco mais de marrom, um pouco de vermelho. Fui adaptando, porque eu queria um fundo marrom. Porque a Elisa, minha filha, ela tem um cabelo claro, porém não chega a ser muito claro. Então, eu coloquei primeiro um fundo marrom no cabelo, bem clarinho, e vou deixar esse fundo dar uma secadinha para poder colocar tons em cima desse cabelo para dar uma luminosidade. Porque eu não queria que ficasse um cabelo amarelo, loiro, sabe? Amarelo mesmo. Eu queria um cabelo castanho bem claro, que é o caso da Elis, tá? Agora eu passei para Beca. Eu comecei com a primeira demão aí, pintei com esse pincel que ele é maravilhoso, tá? É um kit da Shein. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link dos pincéis que eu utilizei aqui no box de informações para vocês darem uma olhadinha. Então, eu fiz a minha primeira demão da Beca, que é a Beca da que a Elis usou, é uma Beca verde, então eu fiz a primeira demão. Ficou um pouco claro e eu venho com a segunda, não tem problema. Tanto na Beca quanto no cabelo. E fui pintando aí, deixei um verde um pouco mais escuro, que é o verde que eu queria. Depois, eu botei um pouco mais de corante verde lá no meu godê, para fazer o quê? Para fazer as marcações. Então, eu fui olhando para o desenho que eu tinha, que era a minha inspiração, e fui olhando aonde tinha algumas marcações. Como o meu desenho lá, a Beca era preta, as marcações elas eram mais claras, elas eram acinzentadas. Aqui, como a minha Beca é verde, eu resolvi fazer a marcação um tom de verde mais escuro. Aí fica a critério de vocês, tá? Pintei a Beca, botei alguns detalhes para dar movimento. E agora eu peguei um corante em pó, sem diluir, e eu fui em todas as partes brancas da minha bonequinha, da roupa da minha bonequinha, e fui sombreando com o corante em pó azul bem clarinho, para dar uma luminosidade também nessas partes brancas, para o branco não ficar apenas branco, tá? Eu escolhi o azul, mas você poderia, por exemplo, colocar um tonzinho de pele também, um marronzinho bem clarinho, já daria essa luz aí pro branco, tá? Fiz o contorno da minha bonequinha com o marrom, o próprio marrom que eu usei para fazer o cabelo, ele já havia secado, evaporado um pouquinho do álcool, então ele fica mais concentrado. Quanto mais álcool, menos concentrado. Quanto menos álcool, mais concentrado fica ali a sua tinta. Então, eu peguei um corante marrom e um pincel bem fininho e eu fui fazendo o contorno da minha bonequinha, dos olhos, que também são castanhos, da boquinha, da sobrancelha e do cabelo também, das mãos, das pernas e do cabelo também. Fiz aí um contorno marrom, fiz algumas ondinhas marrom. Lembra que eu falei que eu queria trazer luminosidade? Peguei um corante amarelo bem forte e botei um pouco desse amarelo aí no cabelinho para trazer a tal da luminosidade para eu ter um castanho claro. A cordinha do chapéuzinho eu pintei de dourado. Um pouquinho de corante em pó rosa, seco, sem colocar álcool. Eu fiz as bochechinhas rosadas e agora eu vou começar com o contorno. Gente, o contorno você pode fazer com corante em pó lipossolúvel diluído em álcool de cereais. Mas eu prefiro 1 milhão de vezes fazer o contorno utilizando o corante líquido. Esse corante líquido ele é bem baratinho, custa R$1 e pouquinho. E eu gosto muito de utilizar o corante líquido preto para fazer o contorno preto. Nossa, para mim fica muito melhor, eu prefiro muito. Então, assim, Mari, posso fazer com o corante lipossolúvel diluído em álcool de cereais? Pode, mas o corante preto líquido ele desliza melhor na pasta americana. Você não precisa ficar molhando o pincel toda hora e ele desliza, que é uma beleza. Então, por isso, eu prefiro o corante líquido preto para fazer o contorno. O pincel, o mais fininho que você tiver, tá? É o pincel que você vai utilizar para fazer. E aí você vai com calma. A gente fazer o contorno é uma delícia. Vai com calma fazendo o contorno que fica maravilhoso, tá? E evita deitar demais o seu pincel na hora de fazer o contorno. Terminei a minha bonequinha.
Você pode dar aí um intervalo de meia hora, 1 hora, para essa pasta secar um pouquinho e ficar mais fácil de cortar, né? Não repuxar na hora de cortar. Mas aí eu recortei na mesma hora que eu acabei, eu recortei, porque dá para fazer também. O que eu gosto de fazer é ir recortando a minha bonequinha da pasta, o meu desenho da pasta, e já ir tirando o excesso para eu ir vendo, sabe, onde eu posso melhorar e tudo mais. É importante que o seu bisturi fique na diagonal na hora de cortar, para que a pasta americana branca não fique muito aparente atrás e o desenho fique mais bem recortado. Então você coloca a lâmina na diagonal e vai cortando, que fica muito bom. Fui retirando o excesso da minha bonequinha, ó, tá vendo? Da pasta e fui recortando, tá? Com bastante calma e tranquilidade. Isso é um bisturi com a ponta fina. É a melhor opção, né, para poder cortar. E fui também retirando qualquer rebarbinha que não tenha saído totalmente. Passei um pouquinho do contorno preto também nos olhos, né, e no cabelinho também. E olha que lindo. Pintei de dourado, com aquele pó dourado que a gente usa para fazer bolo, eu pintei a sapatilha e a cordinha, porque no sapatinho que a Elis usou tinha um douradinho. Eu queria que essa boneca lembrasse bastante a Elis. Em breve vem o vídeo do bolo, que ficou muito legal também, ficou muito bom, eu gostei bastante. E em breve eu vou trazer o vídeo do bolo para vocês, tá bom? Aqui no canal tem vídeo segunda, quarta e sexta, às 14 horas. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se não segue a gente no Instagram, é @Mundo Doce da Mari. Se não participa do grupo e da página do Face, é Mundo Doce da Mari também. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!